Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Sua presença, para aprender da Tua palavra, meu Pai, para glorificar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos conduzir, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja presente, Deus, nos dando sabedoria, meu Pai, nos ensinando, Senhor, repreendendo tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, para dificultar o nosso entendimento, meu Deus, que o Senhor abra a nossa mente. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, que o Senhor, Deus, venha repreender em nome de Jesus todo desânimo, Deus, toda enfermidade, todo cansaço, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor renove as nossas forças e aumente a nossa fé. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Casamento é para Sempre. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Na lição de hoje, nós vamos estudar mais um dos mandamentos, né? Jesus mostrando a importância de nós cumprirmos e obedecermos o mandamento de não cometerás adultério. Eu já disse isso várias vezes, mas eu vou falar de novo, que é para os irmãos nunca esquecerem. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que o Senhor fala para nós fazermos ou para nós não fazermos, é porque é importante para as nossas vidas. Quando Deus fala para você fazer uma coisa, é porque é bom para você. Então, sempre que você lê a Bíblia e falar, Deus está falando, faça isso, faça aquilo, faça assim, entenda que aquilo ali é bom para você. E é importante a gente obedecer, né, os ensinamentos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor que estão escritos na Bíblia. Porque se a gente parar para pensar, uma das piores coisas que aconteceu na humanidade foi o divórcio, né? E que muitas vezes o divórcio é provocado pelo adultério. Porque isso traz consequências para a vida do ser humano de uma maneira geral e por gerações. Quantas pessoas estão feridas emocionalmente, com problemas psicológicos, que se somatizam e se transformam em doenças físicas por causa do divórcio, né? Quantas famílias que foram destruídas e são destruídas todos os dias. E hoje em dia, o mundo faz parecer que o divórcio é algo simples, é algo banal, né? É algo que você faz para ficar feliz, para ser feliz. Eu não estou feliz no meu casamento e eu vou ficar muito mais feliz se eu divorciar. E é justamente o contrário que acontece. O divórcio traz tantas consequências, tanto para as pessoas envolvidas, né? O casal, o homem e a mulher, que muitas vezes ficam com feridas emocionais, né? Se sentem rejeitados, traídos, abandonados, e eles levam esses sentimentos para outros relacionamentos, e os filhos desses casamentos que são destruídos por causa do divórcio, muitas vezes provocado pelo adultério,
essas crianças, elas acabam crescendo muitas vezes longe de um dos pais, né, ou do pai ou da mãe, e crescem também feridos emocionalmente, com esse sentimento de rejeição, com esse sentimento de traição, com esse sentimento de abandono. E quando eles crescem, têm dificuldades de se relacionar, e quando eles têm filhos, eles passam esse sentimento também para os filhos. Isso vai virando uma bola de neve, e a gente vai tendo uma sociedade com medo, insegura, indecisa, muitas vezes por causa dessas coisas que aconteceram dentro dos casamentos, né, das suas famílias terem sido destruídas por causa do adultério. Então o adultério não é uma coisa simples, não é uma coisa comum, né, que o mundo quer parecer hoje que é algo que acontece, mas quando o Senhor fala que não devemos adulterar, né, que não deve acontecer o divórcio, é porque Deus sabe que isso vai ser muito prejudicial para o ser humano de uma maneira geral, para a família, para a sociedade, né, e traz consequências terríveis. Então, para Deus, o casamento ele tem caráter vitalício. E a Bíblia condena, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o adultério e a destruição do casamento. Então, nós, como cristãos, a gente tem que preservar, né, esses valores bíblicos relacionados ao casamento, que são totalmente opostos aos valores do mundo. Mas infelizmente, né, os cristãos eles estão tão influenciados pelo mundo que hoje a gente percebe que a quantidade de divórcio dentro da igreja, né, dentro da igreja evangélica, ela já é o mesmo tanto de divórcio que acontece fora da igreja, né, fora das pessoas também que não são cristãs. E a gente tem que estar muito atento a isso. E aqui nesse Sermão do Monte, né, o Senhor ele destaca, né, ele deixa bem claro a importância da preservação do casamento, né, que é algo que a gente não pode ignorar, que a gente não pode desprezar, que é um tema muitíssimo importante, amém? E aí o primeiro tópico, ele diz assim, a condenação do adultério, definição de adultério. No grego, a gente tem o verbo moicheo, que é cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, e da mulher permitir adultério, ser devassa. E biblicamente o adultério ele é definido como uma relação sexual entre um homem casado e outra mulher que não seja a sua esposa, ou o contrário, né? Uma mulher casada com outro homem que não seja o seu marido. E também a idolatria, ela era chamada figuradamente de adultério. E aí, por meio das prescrições da lei, dos ensinamentos de Jesus, ele só deixa bem claro a importância de preservar o casamento, e a gente não pode achar que isso é um peso, que isso é algo difícil. E é algo que é muito importante para a preservação da família e, como eu disse, também para o sucesso, né, das pessoas, da sociedade, a saúde mental, né, nos livrar de feridas emocionais e de várias outras coisas. A posição de Jesus quanto ao adultério. Então, para Jesus, o início do adultério está no coração, né? Começando com aquele olhar cobiçoso, né? Você ficar desejando a pessoa, pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita, e a gente tem um exemplo bem conhecido disso na própria Bíblia, que é o de Davi, né? Que primeiro ele olhou Batseba, depois ele ficou ali desejando, até que ele cometeu ali o adultério, né? E todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele e na família dele, através disso, né? Que teve início nisso. Início como? No olhar, né? Primeiro ele olhou, desejou e só depois ele colocou em ação, né? Ele praticou. Então o posicionamento de Jesus vai muito além, né, do que estava no Antigo Testamento, que era permitido ao homem se divorciar da sua esposa, mas ele diz que não deve acontecer isso por qualquer motivo, né? E aí ele vai no cerne, no centro da questão. E ele fala, né, da questão do coração, né? De um coração contaminado, de um olhar cobiçoso, né?
e que conceder a carta de divórcio não deve ser por qualquer motivo, como era o que estava acontecendo naquela época, né? Muitas pessoas elas já estavam se divorciando por qualquer coisa, e é o que acontece hoje em dia, né? Se naquela época já acontecia, hoje é muito pior. As pessoas se divorciam hoje em dia simplesmente por nada. Às vezes elas não têm motivo. Não, eu gosto dele, mas agora ele é só meu amigo. Ah, mas agora eu só gosto como amigo. Ah, mas ele não tem ambição. Ah, mas ela não cuida bem da casa. Ah, então assim, são pequenas coisas. E as pessoas se divorciam por qualquer motivo. Porque o casamento, ele é uma instituição sagrada, né? Foi instituída por Deus. E nós temos que preservar essas instituições do Senhor, né? A partir do momento que duas pessoas decidem se casar, elas também têm que ter a mesma decisão de permanecerem casadas, de lutarem pelos seus casamentos, né? E de não abrir mão por qualquer motivo. E no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro a importância de homens e mulheres se absterem de pensamentos impuros, tanto dentro como fora do casamento também, né? É dessa forma que a gente vai conseguir manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Então a gente precisa ter consciência de que perante Deus, né, como bem falou Jesus Cristo, a intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Então a gente tem que buscar sempre bons pensamentos e pensamentos puros e santos. Amém? Então a gente não pode esquecer, tudo começa aqui, né? Então a gente não pode ficar imaginando, a gente não pode ficar pensando, a gente não pode ficar desejando, e isso serve para qualquer coisa, qualquer área das nossas vidas. O outro tópico diz assim: os males do adultério. Então, o adultério ele sempre vai ser prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois, ele vai ser sempre ruim. Porque aí você fica com aquele sentimento de desconfiança. Sabe que você não pode mais confiar, acreditar na pessoa, né? E aí isso gera feridas emocionais, a pessoa se sente traída, né? E muitas vezes com aquele sentimento de injustiça, porque ela não merecia aquilo e não consegue perdoar muitas vezes. E a gente vê pessoas que elas passam a vida inteira, né, remoendo esse sentimento, essa dor, essa ferida, né, por algo que poderia ter sido evitado. Então a gente precisa, né, estar atento, né, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a tudo. E além disso, os prejuízos espirituais, eles podem ser ainda maiores, né, do que os emocionais, os sociais, porque se não houver pureza nos nossos pensamentos e nem lealdade com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento entra em perigo, né, e deturpa a mente do cristão. Porque se você está em pecado, isso com certeza vai afetar o seu relacionamento com Deus. E nós precisamos investir, preservar no nosso relacionamento com o Senhor, né? Porque a nossa vida espiritual, ela é tão importante. E Jesus, ele alerta muito isso, né? No Sermão da Montanha. Tanto nessa questão aqui do adultério. Porque o que ele fala? Olha, é muito melhor você arrancar o teu olho, se ele te faz pecar, do que você preservar todos os seus membros e ir para o inferno. Então, Jesus, ele está querendo enfatizar que o mais importante de tudo nessa vida é você ter cuidado com as suas ações, com os seus hábitos, com as suas atitudes, né? Porque isso evidencia se você realmente é uma pessoa transformada, que aceitou Jesus Cristo e que tem um relacionamento com Deus e, consequentemente, recebeu a salvação. Porque não existe nada mais importante nessa vida do que a salvação. Porque tudo vai passar. Tudo. Todos os seus relacionamentos aqui nesse mundo, eles vão passar. Todos os seus bens, o seu emprego, a sua aparência, tudo isso vai passar. A única coisa que vai ficar
é a salvação, o seu relacionamento com Deus. E se você não tiver a salvação, aí você vai passar a sua eternidade inteirinha longe da presença de Deus, né? E a Bíblia fala de morte eterna ao invés de vida eterna. Então a gente tem que escolher isso todos os dias. O que você escolhe? Vida eterna, morte eterna. Salvação, condenação. Amém? O próximo tópico diz assim: o que rege o coração regerá o corpo. Então, a gente entendendo, né, que Jesus ele está sendo muito mais profundo e ele está falando da intenção do nosso coração, né, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, porque o pecado ele não está restrito apenas ao ato, né, mas também aos pensamentos impuros, e isso em qualquer coisa das nossas vidas, né, pensamentos malignos, né, cuja fonte é o nosso coração, como está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Do hebraico, coração é a palavra lebab, que fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Então, trata-se do lugar, a fonte, né, dos nossos desejos e das emoções e das paixões. Então, no aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. E um cristão tem que ter um coração transformado, né? Tem que viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus. Então Jesus ele tenta mostrar aqui que o mais importante de tudo é o nosso homem interior. E isso vai refletir nas nossas atitudes e nas nossas ações. Então a gente tem que estar sempre fazendo uma autoanálise, né? A gente tem que estar sempre se julgando, observando os nossos pensamentos. Amém? O outro tópico. O homem é o que pensa. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim: assim como você pensa em seu coração, assim você é. Então, isso é uma coisa que a Bíblia diz, né? E que nós sabemos que o homem é aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Então, os pensamentos e as ideias que estão no seu homem interior é que vai te motivar, né? Que vai ser o motor que vai colocar ação em todo o teu corpo e vai determinar a sua conduta, né? E vai determinar para onde você vai. Então, nós temos que estar sempre renovando a nossa mente, renovando os nossos pensamentos, e por isso que a Bíblia diz que o homem vai colher aquilo que ele semear, aquilo que ele plantar. Então, o que semeia um pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não vai demorar para concretizar essa prática, né? E a cobiça, com certeza, é algo que começa no coração. E Jesus falou que aquilo que rege o coração vai se evidenciar no seu dia a dia, através das suas atitudes, através da sua palavra, através dos seus atos. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E também foi muito bem explicado pelo apóstolo Paulo, quando ele chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. E ninguém está isento das tentações, nem o próprio Jesus. Até ele foi tentado, né? Mas é por isso que nós precisamos nos revestir do novo homem, né? Que é produzido por Cristo, e é através do Espírito Santo de Deus que nós temos forças para resistir às tentações. E a Bíblia também diz que ninguém vai ser tentado além das suas forças. Então, toda a tentação que vier para você é porque Deus sabe que você pode suportar essa tentação. Então, não importa o que você está passando relacionado à tentação, saiba disso, você tem poder para resistir e para suportar essa tentação, porque o Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Amém? O outro tópico diz assim: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Então, a única maneira para nós resistirmos às tentações, para nós dominarmos o nosso corpo, é a gente se submeter ao Espírito Santo de Deus, é nós sermos totalmente dependentes
do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele usa figuras de linguagem, né, metáforas, comparações, falando isso, né, que nós podemos vencer esses instintos, né, sexuais, e ele sugere isso, né, se o teu olho direito te escandaliza, arranca ele e joga fora para longe de ti. Então é claro que Jesus não está induzindo, né, ninguém a arrancar o seu olho, a se mutilar, até porque o Senhor é contra isso, né? Algumas seitas pedem, né, que as pessoas se mutilem, mas o Senhor não pede isso de nós, muito pelo contrário, Ele pede que a gente cuide do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então isso é uma metáfora, mas ele quer deixar bem claro, em evidência, que mais importante do que o seu corpo, qualquer parte dele, é você permanecer santo, permanecer em obediência à palavra de Deus e submeter a sua carne ao Espírito Santo de Deus. E uma boa maneira para a gente treinar isso é através do jejum, né? Porque quando a gente jejua, a gente está submetendo a nossa carne ao Espírito. A gente está abrindo mão de algo que para nós é prazeroso, que é bom, né? Que é comer, para fortalecer o Espírito, para estar em comunhão com Deus, para se dedicar à oração. Amém? Então essa é uma das maneiras que a gente faz para dominar o nosso corpo, né? É uma das estratégias que o Senhor nos deu. Mas a gente tem que entender isso, né? Que nós devemos estar sempre submissos ao Espírito Santo de Deus. O outro tópico fala sobre a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Então o casamento ele é uma das mais fundamentais instituições sociais. É através do casamento, né, que tem início a família, e nós sabemos que hoje o mundo quer fazer tudo isso diferente, né? Não precisa mais de casamento, não precisa mais de família, a família é do jeito que as pessoas acham que pode ser, mas o casamento bíblico, né, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Amém? Então é você casar com uma única pessoa, um homem e uma mulher, e permanecerem casados para sempre. Essa é a vontade de Deus. Amém? E é por isso que o Senhor, ele deixa esse mandamento: não adulterarás. Por quê? Porque ele sabe que através do adultério, né, se acontece o adultério, as pessoas muitas vezes elas não vão mais querer permanecer casadas, né, porque elas vão se sentir traídas. E aí na lei, Moisés abriu essa exceção, né, de que se houver o adultério, as pessoas poderiam se divorciar, né, o homem podia dar a carta de divórcio, mas caso contrário, não. E aí muitas pessoas estavam interpretando de maneira errada essa lei, né, de Moisés, e estavam dando divórcio por qualquer motivo. E aí Jesus fala, né, que não pode ser por qualquer motivo, pode ser por causa do adultério. Mas se não for por motivo de adultério, né, se você der a carta de divórcio e vier a se casar novamente, então a Bíblia diz que aí sim você estará cometendo adultério. Por quê? Porque quando tem o adultério, existe uma quebra de aliança, né? E aí existe essa possibilidade do divórcio. Mas é por isso que o Senhor deixou esse mandamento: não adulterarás, porque ele sabia que a partir do adultério iriam vir os divórcios, e essa não era a vontade do Senhor. Amém? E aí o outro tópico, ele fala uma coisa bem importante: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Então, para que um casal ele viva bem, né, e por muitos anos, né, eles permaneçam casados, e que hoje em dia é uma coisa rara, né, pessoas com muitos anos de casado, porque as pessoas geralmente casam e se divorciam muito rápido. O casamento ele precisa ser construído com uma base de respeito, né? Os cônjuges precisam se respeitar, que é uma coisa assim óbvia e básica, mas que hoje em dia em muitos casamentos não existe, né? As pessoas não se respeitam e muitas vezes elas falam coisas terríveis umas para as outras, e isso é uma falta de respeito.
precisa haver amizade, precisa haver um bom tratamento, dignidade, carinho, amor. Sabe por quê? Porque assim, quando as pessoas se casam, é porque elas se amam, né? Elas estão apaixonadas, elas se amam e elas querem casar. Só que depois que casa, acontece uma coisa que em muitos casais, eles começam a agirem como se eles fossem adversários, né? Como se eles estivessem numa competição e aí fica um disputando com o outro, né? Medindo força. E aí isso não tem relacionamento que dure, que resista, né? Nem de amizade, nem de casamento, nem de coisa nenhuma. Então precisa de que o casal seja amigo, né? É importante que se amem, que se respeitem, que sejam amigos, que tenha carinho, que tenha dignidade, né? Tudo isso para que o casamento dure, amém? Além desses fatores, né, a união sexual também é um fator muitíssimo importante que deve ser levado em consideração no casamento, né? E tem que ser desfrutado pelo homem e pela mulher, porque é através desse relacionamento sexual do casal que eles vão ter uma intimidade maior. E o verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, não fora do casamento, dentro do casamento, porque hoje em dia também as pessoas elas têm relações sexuais, né, independente se elas estão casadas ou não. Mas essa não é a vontade de Deus, né? Esse é o padrão do mundo, mas não é o padrão de Deus, não é o padrão da Bíblia. E nós, como cristãos, nós temos que seguir, né, os padrões bíblicos, os padrões de Deus. E aí o outro tópico diz assim, casamento, uma união indissolúvel. Então, na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou quais são os ideais divinos sobre o casamento, né? Como Deus havia projetado a fim de que ele fosse permanente. E muitas vezes as pessoas elas ficam debatendo muitas questões e elas acabam esquecendo qual é realmente a vontade de Deus para as coisas, né? Elas ficam com muitas teorias e na época de Jesus não era diferente. Então, naquela época, existiam duas escolas rabínicas. Uma basicamente dizia que só podia haver o divórcio por impureza sexual, né, se houvesse o adultério, e outra dizia que podia ser por qualquer motivo, né? Se o marido não estivesse satisfeito com a esposa, ele podia dar a carta de divórcio para aquela mulher, né? E a gente sabe que naquela época uma mulher divorciada era muito mais difícil do que é hoje em dia, porque hoje em dia as mulheres trabalham, né? As mulheres elas conquistam as suas coisas, naquela época elas nem trabalhavam tanto, dependiam do marido, dependiam dos pais ou então dos filhos. E se tornava uma situação muito difícil realmente para a mulher. E às vezes o cara ele simplesmente dava o divórcio para aquela mulher porque ele estava interessado em outra, queria divorciar dela e casar com a outra. E aí ele dava qualquer justificativa, às vezes que não tinha tanto assim motivo para separar da mulher. E aí ficava nessas discussões, né, de teoria se era ou se não era. E na verdade, o que é mais importante era que esses estudiosos eles gastassem o seu tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno. E isso serve para os nossos dias atuais. Não importa a gente ficar estudando quais são as correntes teológicas, quais são as teorias. A gente tem que estudar a Bíblia e qual é a vontade de Deus e qual é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Quais são os ensinamentos em todas as áreas e em todos os sentidos. Amém? A gente sabe também que hoje em dia existe muito problema de violência. A gente vê notícia todos os dias, né, de violência doméstica, né, de homens que são agressivos com mulheres. E acontece também de mulheres serem agressivas também com os homens, né, e partirem para a violência. E isso também não é a vontade de Deus. Então, Deus não quer, né, que alguém permaneça em um casamento onde a vida dessa pessoa está em risco. Então é mais importante a sua vida. Mas nós sabemos que não é só isso que acontece hoje em dia, né? As pessoas elas não se divorciam apenas por motivo de adultério, nem apenas por motivo de agressão. Como eu disse, as pessoas se divorciam hoje por qualquer coisa. E eu falo isso assim por exemplo de pessoas que eu conheço.
né? Eu já trabalhei com gente que disse que separou porque o marido não tinha ambição, né? Outras pessoas separaram porque, a gente é só amigo, não é mais como se fosse um casal, não é mais como se fosse marido e mulher. E então, assim, são os motivos que muitas vezes são banais, né? Eu não tô feliz no casamento. E é lógico que Deus quer que a gente esteja feliz, mas será que se você se divorciar, você vai ficar feliz? E o que eu vejo também, né, de experiência, assim, de ver amigas minhas, pessoas conhecidas, que muitas vezes divorciam e alguns meses depois já estão totalmente arrependidos de terem se divorciado, né? Se pudessem voltar atrás, voltariam, só que muitas vezes é tarde. Então, assim, vale a pena insistir, né? Vale a pena lutar pelo casamento. Tem estudos, né? Tem pesquisas, estatísticas de pessoas que disseram, né, que iam se divorciar, mas resolveram lutar pelos casamentos e depois de muitos anos elas chegaram à conclusão de foi o melhor que elas fizeram, né? De terem lutado pelo casamento, de terem insistido, de terem perseverado com o casamento, com o relacionamento, enquanto existem também estatísticas de pessoas que se divorciaram porque achavam que estavam infelizes e estavam atribuindo a infelicidade ao casamento. E depois de muitos anos, elas dizem que se arrependeram, né, que se tivessem pensado melhor não teriam se divorciado, porque muitas vezes a infelicidade ela não está relacionada ao casamento em si, né, é algo já que está na vida da pessoa por outro motivo, por outra razão, mas ela fica fazendo essa relação da insatisfação, da infelicidade com o casamento, e aí destrói o casamento e depois não consegue se recompor, não consegue formar uma nova família, e aí acaba tendo esses problemas, né, emocionais e problemas de relacionamentos, e que muitas vezes se somatizam e se transformam em doenças físicas também, então inúmeras consequências ruins. E aí Jesus ele diz, né, que o casamento é uma união indissolúvel. E ele deixou bem claro que com relação ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Então, pelo padrão baixo que as pessoas estavam vivendo, né, por causa do pecado. Então, enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso não era um mandamento, era uma concessão para casos excepcionais, mas parece que nos nossos dias atuais se tornou a regra, infelizmente. Então nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós temos que viver nos padrões de Deus, né? Nós temos que viver nos padrões bíblicos da palavra do Senhor, né? E uma vontade de Deus com relação ao casamento é a indissolubilidade. E eu vou ler a conclusão que diz assim: pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Deus. Amém? Então, no Sermão da Montanha, né, que a gente estudou hoje, Jesus ele fala especificamente da questão do adultério, e ele fala, né, que as pessoas devem permanecer casadas e que elas só devem se divorciar no caso da questão dessa imoralidade sexual, na questão do adultério. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas elas estão passando por problemas, né? E elas estão se sentindo mal com relação à sua vida, às vezes estão insatisfeitas no seu trabalho, às vezes elas já trazem feridas emocionais que vieram da sua infância, né, que vieram da sua juventude, e elas acabam fazendo essa relação dessa insatisfação, dessa tristeza ao casamento. E acabam muitas vezes projetando, né, desejando outras pessoas, como se ela não tivesse casada, estivesse se relacionando com outra pessoa, ela fosse ser mais feliz, a vida dela fosse ser melhor. Muitas vezes elas acabam adulterando por causa disso. Então, nós temos que ter como padrão
a Bíblia, né? Nós temos que viver de acordo com o Senhor nos ensina. Como eu disse lá no comecinho da aula, tudo aquilo que o Senhor fala para nós fazermos é bom para nós mesmos, né? Não é para Deus. Então sempre, 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 nunca se esqueça disso. Qualquer orientação de Deus para você é bom para você. É você que vai se dar bem com isso. É você que vai ser abençoado. É você que vai ser feliz. É você que vai ter uma vida melhor se você obedecer, né, os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E isso vale para o casamento e para todas as áreas da sua vida. Então, não fique achando que você está errado em obedecer e em perseverar, porque o Senhor, com certeza, Ele honra a sua obediência, honra a sua fé e a sua perseverança. Amém? E essa é a aula de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.